Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Livro de Ruth, capítulo 1. Diz assim, até o versículo 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Quando nós nos deparamos com esse texto bíblico, que é de conhecimento de uma boa parte dos irmãos, fala a história de uma mulher por nome Ruth, e nós vemos que Deus dá a honra, a graça de colocar um livro pela história dela. Só que aqui nós vemos alguns personagens que nos chamam bastante atenção e nós vamos entender. Nós vemos que quando o povo de Belém passa por uma necessidade e houve fome na terra, e por ironia quer dizer a terra do pão, e faltou pão na terra do pão. Nós vemos que um pai de família toma uma decisão muito importante, de pegar a sua família e sair daquela terra e ir para uma terra distante. E essa terra era Moabe. E nós vemos que é interessante entendermos algumas coisas, porque nós vemos que quando acontece essa história, se destaca uma grande crise sobre esta família. Agora imagina só, você, na sua terra, acontece de algumas coisas se estreitarem, você pega a sua família, a responsabilidade e parte para uma outra terra, uma terra de ídolos, uma terra distante, uma terra de outras culturas que ninguém conhece vocês não conhecem ninguém. Foi o que aconteceu. E nós vemos que quando eles tomaram essa decisão, eles tomaram uma decisão muito séria. E o primeiro ponto que nós encontramos aqui é sobre um momento de crise. E muitas vezes nós fugimos quando vem a crise, sim ou não? Muitas vezes quando vem a crise em nossa vida, nós tomamos algumas decisões. Só que essas decisões, elas não estão dentro do plano de Deus. Nós não pedimos a confirmação de Deus. Nós vemos que quando Elimeleque pega a sua família e parte, ele simplesmente quis sair daquela situação. Muitas vezes, quando o casamento não está bem, muitas vezes, quando a família não está bem, muitas vezes, quando o relacionamento com os filhos não está bem, muitas vezes, quando o ambiente do convívio dos irmãos não está bem, nós tomamos a decisão de sair daquela situação. Ou seja, fugindo em meio à crise. Está acontecendo a crise, o que vem é queremos fugirmos. Só que, quando nós fugimos, nós estamos saindo do propósito. Nós estamos saindo da direção. Ou seja, nós fazemos que aquela crise nos
impulsiona a sairmos da rota que o Senhor preparou para nós. Não deixe que esta crise te tire do propósito de Deus. Porque muitas vezes nós queremos um momento de refrigério. Muitas vezes nós queremos sair do momento de desespero. Muitas vezes nós queremos sair daquela situação. Só que aí nós tomamos as nossas decisões. Nós não entramos no momento com Deus, nós não consultamos o Senhor. E aí nós vemos que aquela situação faz com que saímos do propósito. Se Deus não mandou, irmãos, não faça. Se Deus não mandou nós irmos, não vamos. Se Deus não mandou nós falarmos, não vamos falar. E aí nós vimos que naquele momento estava ali Ruth, estava ali sua sogra, Noemi, estava ali Elimeleque, e a Bíblia fala que morreu Elimeleque. Agora ficou Ruth com seus 2 filhos e com suas noras. E a Bíblia fala que eles saíram e ficaram lá um tempo. E esse ficaram é um perigo. Por quê? Porque às vezes nós saímos daquele desespero e vamos para outro momento, outro lugar, e ali nós ficamos numa zona de conforto. E aí passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, e Deus começa de alguma forma bagunçar a situação, para tentar nos despertarmos. E a vontade de Deus é, volta. E nós não voltamos. E aí é preciso que algumas situações aconteçam. E aí só quem passou algumas coisas sabe dizer. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui carregou alguma coisa na sua vida. E você sabe a dificuldade que é, e nenhuma pessoa é diferente da outra, porque existem situações que eles enfrentam, umas diferentes da outra, sim, mas enfrentam. Ninguém é isento das lutas, das dificuldades. E aí quando Noemi perde seu marido, o provedor da casa, Noemi agora perde os seus filhos. E aí Noemi escuta e ouve que Deus está abençoando o povo dele lá em Belém. Quando ela escuta e ouve ali que Deus está abençoando o povo lá de Belém, o que ela faz? Ela fala, já deu a minha vida aqui, já deu o meu tempo aqui, eu preciso voltar. E Deus me impulsiona a dizer aqui, aleluia, que existem muitas pessoas, pastora Vanessa, que vão voltar. Existem muitas pessoas que estão distantes da igreja, que vão voltar. Pode ter pessoas que, talvez você falar, já foi, já era, vai voltar. Por quê? Porque Deus começa a abençoar a tua vida. E Deus está abençoando este lugar. E Deus vai abençoar mais este lugar. E aí a notícia vai correr. E quando a notícia correr, o que vai acontecer? Eu vou voltar. Eu vou retornar. Por quê? Porque eu estou ouvindo que lá Deus está abençoando. Eu estou ouvindo que lá Deus está provendo pão. Eu estou ouvindo que lá Deus está abençoando. Deus está levantando. Deus está ungindo. Deus está abençoando uma nação, um povo, uma família. E aí vem, e aí nós vimos que nós tomamos decisões fora do propósito de Deus, mas também nós tomamos decisões que agradam o coração de Deus. E aí o que acontece? Nós vimos que existe agora uma lealdade. Existe uma lealdade da parte de uma mulher. Porque Ruth, Orfa, estava ali dizendo, e aí, vamos seguir a nossa sogra? Vamos. Aí Noemi falou, não, eu não quero que vocês venham e me sigam. Vocês estão sem marido, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Vocês precisam ficar na terra de vocês, vocês precisam ficar com os pais de vocês, vocês precisam ficar com o povo de vocês. Vocês indo para um povo que ninguém conhece, não vai acontecer nada, não vai prover nada, porque agora eu estou velha, eu estou sozinha. E eu não quero passar uma necessidade que vocês passam comigo também. E aí aquelas 2 noras, elas entenderam o propósito de Deus na vida de Noemi. Ou seja, Noemi falou de um Deus vivo para elas. Noemi falou de um Deus de Israel, de um Deus que provê, de um Deus que abençoa. E elas se converteram através de Noemi. E quando elas disseram, não vamos partir, não vamos ficar aqui, nós vamos com você, Noemi. Noemi diz, não, vocês não podem ir.
Aí com choros, despedidas, Orfa falou: tudo bem, então eu vou voltar para a minha casa. Eu vou voltar para a minha família. Aí Ruth falou: não, eu não vou. Ninguém vai me tirar daqui, eu vou com você. Agora, o que faz uma mulher largar seus pais, largar sua terra, largar sua cultura e seguir uma outra mulher? Sua nora. Porque agora ela estava livre. O que faz? É a cumplicidade. É a amizade. Porque agora ela passa ela já não é mais a nora de Noemi. Ela já passa a ser amiga de Noemi. Ela já passa a ser fiel a Noemi. E aí a lealdade e a fidelidade na dor, na dificuldade. E Deus quer colocar em sua vida pessoas leais. Mas não é no momento que tudo está bom, não é no momento que tudo está de vento em popa, não. É no momento da dificuldade, porque o que está faltando é pessoas leais no momento da dificuldade. E aí nós vemos que Ruth, ela fala: eu vou com você. E aí, de tanta insistência, Noemi falou: tudo bem, Ruth, já que você quer ir comigo, vamos. Aí Ruth diz: olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde descansares, aonde morares, eu morarei. Aonde você morrer, eu morrerei também. Eu estou com você. É isso que está acontecendo, meu amado e minha amada irmã. Deus está abençoando e dizendo que esse povo é o nosso povo. O nosso Deus é o nosso Deus. Esse Deus é o nosso Deus. E aonde nós vamos, vamos juntos. Porque lealdade, cumplicidade no momento da dificuldade. E essa crise muitas vezes querem despertar um povo, mas existem pessoas que carregam algo, que carregam uma unção, e nós queremos estar com essas pessoas que carregam essa unção. E aí nós vemos que a marca de sofrimento que existe agora em Noemi, uma marca de sofrimento. Por quê? Porque perdeu tudo. E nós às vezes olhamos para as pessoas e começamos a analisar a vida delas e vemos que cada uma, pastora Vanessa, carrega uma marca de sofrimento. Quando nós escutamos alguns testemunhos das mães aqui, partiu e quebrantou meu coração. Por quê? Porque quando nós olhamos para o externo, nós vemos as pessoas alegres e felizes. Nós vemos as pessoas saltitantes sempre na casa do Senhor, mas nos bastidores ou na sua história carrega algo, carrega uma situação que nós nem imaginamos, marcas de sofrimento que já passaram e que Deus mudou, que Deus travou, que Deus redirecionou, e é o que Ele quer fazer, é o que Deus quer fazer com a nossa vida, com a sua vida aqui nessa noite, mudar a situação. E aí nós vimos que nesse momento de crise o Senhor está nos arrancando. Você acredita nisso? Levanta sua mão, eu quero profetizar para a tua vida. Não deixe que a crise tire do propósito a direção. Não deixe que a crise, que a dor te tire do propósito, te tire da casa do Senhor, te tire da direção do Senhor. Comece a olhar: Senhor, eu sei que mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, eu ainda continuo te adorando, eu ainda continuo te servindo. Ah, Senhor, oh, aleluia. E nós vemos que Deus coloca agora o cenário de crise. E o primeiro capítulo, nós vemos o cenário de crise. E talvez você passou por uma crise, talvez você está numa crise, mas eu creio que nessa noite você crê, e nós acreditamos que nós estamos agora saindo da crise. Mas e se ficarmos na crise? Deus está conosco. Deus está preparando alguém para orar por nós, para nos ajudar em oração. Deus está preparando pessoas para estar do nosso lado, dizendo: eu estou com você aonde você estiver. Eu quero estar com você mesmo na dificuldade, mesmo na lágrima, mesmo na tristeza. Eu quero estar com você, porque eu sei que Deus vai te restaurar, eu sei que Deus vai te abençoar, e eu também vou contemplar a mudança, a transformação de Deus na sua vida, e isso também vai me atingir, porque se Deus está abençoando alguém, vai atingir a minha vida também. Por quê? Porque eu estou do lado dessas pessoas, eu estou junto com essas pessoas, e a unção que eu carrego vai transparecer em você, e a unção que você carrega vai chegar até mim, e nós vamos ser abençoados
abençoados por Deus. Agora nós vemos no capítulo 2 o segundo cenário, o cenário da provisão. E agora Noemi chega na sua terra e ela estava apenas com Ruth do seu lado. As pessoas olhavam de longe e diziam, parece com a Noemi. Não, mas não é Noemi. Noemi não era desse jeito. Aí alguns começam a questionar e perguntar, mas não é Noemi? Aí chega até ela e diz, Noemi, não é você? Você não é Noemi? Não é, nós conhecemos. Ela diz, não, mas não precisa me chamar mais de Noemi, que quer dizer feliz, que quer dizer doçura. Me chama de Mara, que quer dizer amarga. Porque eu saí daqui cheio, com as mãos cheias, com a vida cheia, e eu retornei com as mãos vazias. E aí nós vimos que, ficando ali, nós vimos que as pessoas identificaram ela faltando alguma coisa. E aí quando ela estava com Ruth, aí naquela situação, e Ruth pensando, o que eu vou fazer agora para ajudar a minha sogra? Porque não temos nada, não temos alimento. Aí Ruth toma uma posição, ela toma uma iniciativa, e aqui nós vemos uma fagulha de esperança, porque o capítulo 2 inicia falando-se de um homem chamado Boaz, um homem que era muito rico, um fazendeiro muito rico da época, e esse homem Boaz era parente de Elimeleque, que era o marido de Noemi, e nós vimos que Noemi já viu algo importante para acontecer ali. Noemi já viu algo que poderia mudar, que poderia ser um divisor de águas, mas ela ficou entre aquela situação e Deus, e começou a buscar o Senhor sobre aquele propósito. E aí, Ruth levantou de manhã e diz, olha, eu posso ir no campo, colher espigas para trazer alimento para a nossa casa. Eu não vou deixar com que você passe fome, não vamos passar fome, eu vou tomar essa atitude. Primeiro ela toma uma posição, uma iniciativa, uma atitude, e ela pega e vai. E quando ela estava ali no campo, a Bíblia diz que, por um acaso, ocasionalmente, ela saiu do lugar que ela estava, e ela caiu dentro do campo de um homem chamado Boaz. E tem coisas que acontecem que não é por acaso. Nós achamos que é por um acaso. Você está aqui hoje, não é por um acaso. Deus te trouxe para este lugar, não é por um acaso. Deus te trouxe nessa igreja, que não é por um acaso. Onde você está trabalhando, não é por um acaso. As pessoas que estão em volta de você, não é por um acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito de Deus na situação. E aí ela caiu no campo de Boaz. Só que Boaz era um homem muito gentil, um homem muito amável, um homem que sabia honrar os seus funcionários. E aí nós vimos a tipificação de Boaz com Jesus, porque a forma que ele coloca ali, ele parece Jesus, pela sua bondade. Ele começa trazendo paz sobre o povo, ele começa trazendo uma saudação fervorosa sobre os seus funcionários. E aí ele pergunta para um dos seus funcionários, e olha para uma mulher e diz, quem que é aquela mulher? Aí um dos homens disse, ela é Ruth, ela está aqui e pegando alimento, e ela está, sabe, fazendo o quê? Ela está pegando o resto da cevada, das espigas. Porque na época tinha isso, tinha o momento das espigas, tinha a colheita das espigas boas, aí eles deixavam as pontas das espigas jogadas no chão para as pessoas que não tinham condições irem pegar as espigas, para que pudesse ser de sustento, e ela estava ali, e ela trabalhou horas e horas a fio, e aqueles homens disseram para Boaz, olha Boaz, ela está aqui, e ela está desde cedo aqui em pé, e trabalhando e suando. Aí Boaz diz, eu quero conversar com ela. E quando ele começa a conversar com ela, ele fala, quem é você? Eu sou Ruth. Eu conheço a sua história. Eu conheço você, eu conheço Noemi, eu conheço a história de vocês. E aí nós vimos que Boaz, ele pega e diz assim, olha, vem, vamos nos alimentarmos juntos, come, bebe água fresca, os homens vão te dar água fresca. Eu ordenei para que nenhum homem toque em você. Eu estou aqui para te proteger. E aquela mulher, ela começa a dizer assim, mas eu sou uma estrangeira,
como que você tem piedade de mim? Aí, meu irmão, eu começo a lembrar de Jesus. Quando aquela mulher também estrangeira, ela chega ali perto, e Jesus olha para ela e fala: por que você pega o pão e dá aos cachorrinhos? E ela diz: Senhor, o povo, os meus filhos também comem da migalha que cai das mesas dos seus senhores. Ou seja, o que vem a minha migalha, e mesmo a migalha eu tenho que repartir. Ou seja, parece que o Deus que o povo fala é o Deus dos outros, não é o Deus dos que precisam. E aí aquela mulher começou a conversar, e aquele homem diz: não, você vai se alimentar muito hoje. E aí a Bíblia diz que ela se alimentou, que até sobrou. E tem uma unção de Deus nessa palavra que Deus está derramando sobre nós. Está vindo o alimento, está vindo a porção, está vindo a bênção, está vindo, e ainda vai sobrar tanta bênção que vai chegar na tua vida. E aí é isso. Nós vimos que aquele homem estava contemplando aquilo. E ele diz: olha, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o feixe de espiga no ombro, e propositalmente vocês vão deixar cair espigas. Mas como assim? Não, vocês vão deixar porque ela precisa ter espigas para pegar, com facilidade. A bondade daquele homem começou a impactar o coração daquela mulher, e ela começou a ver a provisão de Deus. E a bênção que está chegando na tua vida, meu irmão, às vezes você não está passando fome, mas às vezes você tem uma conta muito grande para pagar, que você não sabe como vai fazer. Às vezes você está endividado, às vezes você passou na malha fina, às vezes você mexeu com a agiota, eu não sei, mas Deus manda te dizer que hoje está descendo pão, hoje está descendo espiga do céu, hoje está vindo alimento do céu, e você vai pegar. Senhor, é para mim? Ele vai falar: é para você que eu estou te dando. E aí nós vimos que essa provisão encheu o coração de Noemi, de Ruth. Essa provisão começou a encher o coração dessas duas, dizendo: mas que isso? É a provisão de Deus. Agora imagina só, Ruth lá, pegando do chão as sobras da cevada. E mal sabe ela que ela seria a dona do campo. Mal sabe ela que ela seria a dona do campo no futuro. Às vezes você está engolindo o sapo. Às vezes você está engolindo muitas coisas. Às vezes está difícil. Às vezes você não aguenta mais. Às vezes você está sendo humilhada. Aí você ouve uma palavra numa noite de quarta-feira da vitória, e Deus fala para você: ó, você está colhendo espiga hoje, mas amanhã você vai ser o dono. Amanhã você pode ser o dono da empresa. Amanhã você pode ser o sócio. Amanhã Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai te dar inteligência e você vai abrir uma empresa. Amanhã você vai prosperar. Amanhã eu vou te dar. Amanhã está chegando. Amanhã, e receba em nome de Jesus. É a provisão, o cenário de provisão que Deus está dando sobre nós. Aí nós vemos no capítulo 3 o cenário da estratégia, e é o que falta muitas vezes em nossas vidas, de agir com sensibilidade ao voz do Senhor. Senhor, é para mim fazer? É, meu filho, eu estou te mandando. Senhor, como? Como eu te mandar. Ah não, Senhor, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu estou ansioso, eu estou com pressa, eu vou fazer sem pensar. Não, use a estratégia. Sabe por quê? Porque aqui nós vemos que Ruth tinha muita coisa boa, que nós já estamos falando aqui. Só que Noemi tinha algo que Ruth não tinha, que era a experiência e a sensibilidade com Deus. Às vezes nós não damos ouvido, pastora, às pessoas que já têm uma caminhada. Às vezes nós ignoramos, achamos que as pessoas que estão nos trazendo algo, trazendo conselho, nós começamos a dispensar. Mas Deus sabe, e ela sabe, o caminho que elas trajetou. Deus sabe o que elas sofreram. E Noemi falou: olha, você vai fazer o que eu te disser. Sim, claro, Noemi, eu vou fazer o que você me falar. Aí Noemi falou ali: então primeiro você vai tomar um belo banho, você vai passar um melhor perfume, e você vai deitar lá na eira, porque Boaz vai ter
bebido, vai ter se divertido, vai ter se alegrado, e depois ele vai descansar. Você fica olhando para onde que ele vai, e quando ele deitar, você vai fazer o quê? Você não vai se jogar nos braços dele, você vai se jogar nos pés dele. E é um detalhe aqui, porque na Bíblia tem muito isso, né? Quando as mulheres se debruçavam aos pés de Jesus. Porque às vezes nós queremos ver as mãos das pessoas, nós queremos ver os abraços das pessoas, mas Deus fala, não, você primeiro vai ter que deitar nos pés. E aí estava ali Ruth, falando tudo certinho, fazendo tudo certinho que Noemi falou. Eu vou sentar. Aí ela tirou aquela manta e deitou. Aí no meio da noite Boaz se levantou e diz, quem que é você? Meio escuro, quem que é você? Ela diz, sou eu, Ruth. O que você está fazendo aqui, moça? Eu estou aqui fazendo um pedido. Lembra da tua serva, resgate a nossa vida. Esse resgate, irmãos, era na época, tinha um costume de que as pessoas que eram resgatadoras, ou seja, as pessoas que tinham terras, as pessoas que os maridos morriam, elas estavam sozinhas. Aí o parente mais próximo poderia resgatá-las, ou seja, poderia comprar a propriedade que foi vendida ou não, e poderia casar novamente com as pessoas viúvas. Para quê? Para que a terra não saísse do nome da família, para que a linhagem não se perdesse, para que a riqueza não se perdesse. Ou seja, Ruth estava contando, e Noemi estava contando com aquela bondade daquele homem, de olhar para ela e falar, eu vou resgatar vocês. E aí aquele homem diz para ela, mas você é tão bela, como que está procurando a mim? Você poderia procurar moços mais novos, outras pessoas, você está procurando a mim? É porque Ruth ouviu o conselho de Noemi, dizendo que aquele homem era um homem especial. E Deus estava traçando algo especial, um futuro especial. E aí nós vemos a preparação, primeiro ela se preparou, nós vemos a obediência, ela obedeceu, e nós vemos a petição dela pedir e suplicar pelo resgate. E quando nós precisamos, e quando nós estamos em meio a guerras, em meio a batalha, nós olhamos e falamos, Senhor, como que eu vou vencer essa batalha? E Deus fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore e busca a minha face. E eu vou dar para você estratégia. Pega um papel, começa a anotar e vai dizendo, porque irmão, revela, Deus mostra, Deus fala. Então vai, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou encontrar com aquela pessoa, eu vou fazer aquela oração, eu vou fazer aquele jejum e vou seguir a tua ordem. E você vai chegar no objetivo, a estratégia para vencer a guerra. E nós vemos que o 4º capítulo é o momento da vitória, é o cenário da vitória. Veja que, para que nós possamos alcançar a vitória, nós temos que passar por alguns trajetos. Nós enfrentamos crise, nós somos dependentes da provisão de Deus. Nós encontramos pessoas e somos leais a pessoas, e pessoas são leais a nós. Nós ouvimos a voz de Deus e nós voltamos a Deus. Nós vemos que para chegar no cenário da vitória, nós temos que passar por alguns obstáculos. E agora estava ali, e Boaz diz, olha Ruth, eu vou resgatar vocês. Só que antes de mim tem um outro que é mais próximo de parente. Então eu vou dar a honra primeiro a ele. E aí vamos ver o que vai acontecer. Aí Ruth falou, tudo bem. Aí Boaz falou, mas antes de você partir daqui, tira a tua capa, coloca no chão. E Boaz começou a dar mais e mais e mais alimento para ela. E quando ela pegou aquele alimento, 25 quilos de alimento nas suas costas, e chegou até Noemi. E Noemi disse, olha, com graça é o Senhor sobre nós. E aí Noemi falou para Ruth, você vai fazer o seguinte, descanse. Porque eu tenho certeza que esse homem, ao ouvir essa petição, ele vai se mover sobre esse negócio. Imediatamente, irmãos, Boaz estava ali na entrada da cidade, e de repente ele viu um homem e avistou, fulano, vem cá. Diga, olha, você conhece a história de Noemi? Você conhece a mulher? Sim, eu conheço. Você conhece Ruth? Sim, eu conheço. Então, elas estão vendendo a propriedade. Só que eu preciso te dizer que você está à minha frente. Você pode comprar, se você quiser, a propriedade. Aí aquele homem imediatamente disse, eu vou comprar então.
Aí Boaz disse para ele, então, só que é o seguinte, ao comprar, você vai ter que assumir as mulheres, e você vai ter que casar com Ruth. Aquele homem diz, não, mas se eu casar com ela, eu vou perder parte da minha propriedade, da minha herança. Não, eu não vou casar com ela. Então eu te dou o direito, vai, e tome ela por esposa e case com ela. Aí imagina a alegria de Boaz, irmãos. Por quê? Porque o passe estava livre. E sabe o que acontece nessa história, desse diálogo? É que quando o destino da bênção está sobre você, para outra pessoa não faz diferença. Quando a bênção está chegando em você, não é importante para as outras pessoas. Por quê? Porque é você que Deus quer abençoar. E a tua bênção é especial e importante para você. Às vezes a bênção para mim não significa nada para você. Mas só Deus e você sabe o que você tem lutado, o que você tem pedido. E o que significa para a tua vida. Então, nós vimos que Deus decreta hoje que algo está acontecendo. Feche teus olhos, estenda suas mãos. E eu vou liberar algo para a tua vida. E eu vou te dizer algo. A senha da tua bênção chegou. A senha da tua bênção está chegando nas tuas mãos. Ah, meu Deus do céu. E Deus fala que o contrato está sendo assinado. Ah, meu Deus. Senhor, eu recebo também esta palavra na minha vida. Está acontecendo algo aqui. E você passa a partir de hoje carregar algo da parte de Deus. Em nome de Jesus. E a história, irmãos, é transformada. Porque quando aquele homem, ele faz aquele pacto que era da antigamente, que era como se fosse um contrato mesmo assinado, quando ele tira suas sandálias e passa para o outro, e o outro pega e passa para ele, é um sinal oficial, de que ele estava tomando posse daquilo. E a história agora é transformada. A história agora é transformada. Veja que quando Boaz casa com Ruth, ele tem ela como mulher, e Deus dá para eles um filho. Se coloca de pé agora, em nome de Jesus, que nós já vamos caminhar para o final. Olha que interessante, mas antes eu quero liberar algo para a sua vida. Deus dá para eles um filho. Agora veja que, por que Ruth não teve filho antes? Por que ela já não tinha filho? Por que muitas das vezes algo não acontece na nossa vida? Por que muitas vezes nós pedimos para o Senhor, Senhor, por que não está acontecendo? É porque não é para acontecer. O propósito que eu tenho para a tua vida é ali depois, é na frente, é com outras coisas, com outras pessoas. E aí Deus agraciou eles com um filho. E quando nós encontramos nos últimos versículos do capítulo 4, nós vemos a alegria de Noemi. Porque ela agora vê que as terras não foi tomada. Ela vê que a sua nora agora está casando com o homem mais rico da época. Ela vê agora a alegria que ela não via muito tempo no rosto de Ruth. Porque lá atrás Ruth se fez forte, mas ela também sofreu. Ruth falou para Noemi se animar, mas ela também estava sofrendo com a perca do marido. Ela falou, não, eu estou contigo, mas ela também em algum momento sentiu saudade dos seus pais, da sua família. E agora nós vimos que estava ali. E quando as pessoas começaram a contemplar e começaram a falar palavras positivas para a vida deles, para a vida delas, eles começam a olhar, nossa, mas a história de Noemi se transformou. Quando as pessoas contemplam Noemi pegando seu neto no colo, aquela criança, e colocando em seus ombros e sorrindo, as pessoas começam a liberar sobre ela e dizem, olha, o que Deus está dando para você, Noemi, está valendo mais do que 7 filhos. E você sabe o que Deus está mandando dizer para você hoje?
que a bênção que está chegando sobre a tua vida vai valer 7 vezes mais daquilo que você já tinha. Só você que acredita nesta palavra, e eu estou todo arrepiado em te dizer que a bênção que está chegando na tua vida hoje vale mais, vale 7 vezes mais do que você tinha antes. Isso é o poder, isso é a provisão, isso é o milagre de Deus chegando na tua vida. Você sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para a tua vida e vão dizer: olha, a página da história de fulano virou. A página está virando. Você vai dar a volta por cima. Chega de lágrimas, chega de sofrimento, chega de humilhação, chega, a página está virando, a página está virando. Oh Deus, aleluia. A história começa com morte, mas está terminando com vida. A tua história pode ter começado com tragédia, com morte, com sofrimento, mas hoje está recomeçando com vida transformada. Aleluia. Quando o órfão deixou sua sogra, não quer dizer que ela era uma pessoa mau, porque era difícil, irmão, sair da sua vida, sair da sua família, sair da sua terra. Talvez você não sairia, muito menos com a sogra, morar pro resto da vida com a sogra. E eu entendo que o fato de órfã não ter acompanhado, não é que ela não tinha se convertido ao Deus de Noemi, é porque não servia para ela. Existem bênçãos, existem situações que não é para todas as pessoas estarem do teu lado. Você não vai ter pessoas em todas as estações da sua vida, e está tudo bem. É entre ela e essas pessoas. Se as pessoas partiram, se algumas pessoas que você não queria que partiram, amém, deixa aí. Mas existem pessoas que vão estar do teu lado e vai fazer parte da tua história, e talvez você nem conheceu ainda, e Deus está preparando ela para você. E você sabe o que acontece aqui? Acontece que as pessoas que não estão do teu lado, tudo bem, mas elas não vão fazer parte da tua história. Mas as pessoas que estão do teu lado, elas vão fazer parte da tua história, e você vai fazer parte da história delas. Valeu a pena a lealdade, valeu a pena a cumplicidade, valeu. Sabe por quê? Porque Ruth gerou um filho por nome de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Ela agora participa da linhagem do maior rei que houve de Israel, e melhor que isso, ela participa da linhagem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Deus faz com a história. Você está na história, não é por qualquer história, não é para qualquer coisa, não. Você está fazendo parte da nação eleita, salvada, remida pelo sangue do Cordeiro. Ah, Deus, para terminar eu digo assim: quando Deus quer mudar o seu nível, Ele vai tirar alguma coisa, mas Deus não vai tirar nada se não tiver algo melhor preparado para a sua vida. Você acredita nessa palavra? Você acredita nessa palavra? Então, em nome de Jesus, adore e receba. Vem me visitar hoje aqui. Ah, Deus.